Bom, pessoal, estamos aí iniciando mais uma aula de Geografia com o professor Francisco. Tema da aula de hoje, o relevo terrestre. Tema 2, os agentes internos e os movimentos da crosta terrestre. A habilidade que vai ser desenvolvida nessa aula, nós vamos explicar os processos geológicos, geofísicos constituintes da crosta terrestre, responsáveis por sua dinâmica interna nas escalas pertinentes. Bom, os agentes formadores do relevo, nós dividimos em dois grupos: agentes internos, que é o tectonismo, abalo sísmico e o vulcanismo, e os agentes externos, que são os ventos, chuvas, neves, a alternância de temperaturas, seres vivos e etc. Na aula de hoje nós vamos trabalhar os agentes internos, os agentes formadores do relevo. Então, vamos começar pelos agentes internos, falando de terremotos, vulcanismo e o tectonismo, ok? Então, vamos lá. Terremotos ou abalo sísmico. Gente, a crosta terrestre ela está em constante movimentação. E as placas tectônicas que está sobre uma substância pastosa, sobre o magma, e essas movimentações trazem algumas consequências aos seres humanos, aos seres vivos na superfície terrestre. E um dos fatores que causam grandes catástrofes é a movimentação, que são chamados de terremotos ou abalo sísmico, quando as placas elas apresentam em movimento, esses movimentos elas podem ser divergentes, vocês observam que ela está afastando, uma da outra, os movimentos de deslizamento, então a gente observa essa movimentação, que muitas vezes é o que provoca os tremores, e os movimentos convergentes, quando as placas se chocam uma com a outra. Então vocês observam que uma placa ela passa por um soerguimento e a outra ela vai entrando por baixo da outra placa. Isso vai formando o que? Os dobramentos, que resultam logo em seguida na formação de montanhas. Aqui neste mapa nós observamos as regiões onde esses tipos de movimentações elas acontecem. Então vocês veem aqui no Oceano Atlântico, uma movimentação que das placas vão se afastando. Aqui, por exemplo, a oeste aqui do continente americano, a cordilheira, onde as placas vão se chocar, formando aí um dobramento. E assim vocês observam, em algumas regiões onde isso ocorre na crosta terrestre através deste mapinha sendo apresentado. Olha, aí vocês observam as áreas, neste mapa, as áreas onde tem as maiores ocorrências de abalo sísmico, Então, gente, o abalo sísmico ele acontece de forma intensiva nas bordas das placas tectônicas. Quanto mais próximo da borda, mais incidências de terremotos, de tremores vai acontecer, que fica próximo aos epicentros desses tremores. Então vocês observam aqui na região da Ásia, próximo aqui ao Japão, olha quantas placas se encontram aqui. Por isso aqui é comum, grandes tremores aqui com frequência. Por exemplo, a gente observa aqui neste mapa mundo que o Brasil não registra assim casos de tremores de terra de forma intensa. Por quê? Porque nós estamos no centro de uma placa tectônica. Por isso que isso faz com que o Brasil não tenha registro de catástrofes provocado por tremores de terra. Bom, agora o tectonismo. Gente, nada mais é o tectonismo, é o quê? É o movimento das placas. O movimento das placas tectônicas traz em sua dinâmica resultados que podem ser observados na superfície. Os terremotos, os vulcanismos, as rochas dobradas, falhas, são exemplos claros de que toda a crosta esteve submetida a tais esforços que eles continuam atuando até os dias de hoje. Esses movimentos são denominados tectônicos e são classificados em dois tipos. Bom, os agentes internos do tectonismo, eles fazem os movimentos epirogênicos. O que são esses movimentos epirogênicos? São movimentos verticais que provocam abaixamento ou soerguimento da crosta de forma lenta. Isso é onde ocorre mais nas regiões de planaltos. Outro movimento é o orogênio, resulta da pressão horizontal ou vertical do interior da Terra, que forma as falhas, ocorre nas grandes cadeias montanhosas, como nós observamos aqui. Por exemplo, olha aqui, soerguimento, rebaixamento, dobras, Então são esses dois tipos de movimentações provocado pelo tectonismo. Outro exemplo, olha aqui, um orogênio,
que são os movimentos internos. Olha, a crosta, ela dobra, como se você pegasse algo assim e dobrasse, né? Onde as rochas são mais flexíveis, isso faz com que realmente provoca algumas reações, fazendo com que formem aí as cadeias montanhosas, ok? Né? O outro, por exemplo, nós temos aí os dobramentos, que formam as montanhas, nós temos as falhas, né? Que são essas pressões verticais, onde a rocha, ela é uma rocha resistente, e se em vez ela não suporta fazer o dobramento, então ocorre o quê? Uma falha, né? De forma vertical, né? São grandes áreas continentais gerando falhas e fraturamentos significativos. Quando esse deslocamento é para cima, chamado surgimento, ou às vezes quando ela acontece para baixo, né, subsistência, ok? Então, olha aqui, outro exemplo, né, de movimento convergentes, né, em um ambiente. Então, vocês observam aqui a cadeia Cordilheira dos Andes. Então, aqui ocorre o quê? O dobramento. Aqui, por exemplo, nós temos aqui a região do Japão, né, isso acontece de forma assim, isso está acontecendo. Quer dizer que as placas elas se movimentam em média até 2 centímetros por ano, né? Olha que o dobramento da região do Himalaia, tá vendo? Olha, uma placa vai entrando debaixo da outra placa, fazendo com que, olha, um exemplo aqui, né, de uma paisagem montanhosa, né? De uma paisagem formada pelos dobramentos, né? O que isso acontece? Aqui, por exemplo, nós temos aqui o movimento convergente. Vocês veem que a pressão que o magma provoca no interior da Terra faz com que as placas elas vão afastando, formando aí um dorsal oceânico, né? Há um exemplo aqui desse afastamento. Nós temos aqui, por exemplo, né, na América do Norte, né, a falha de San Andrés, né? Olha aqui, ó, isso aqui é o limite de uma placa tectônica, né? Tem vários filmes já sobre terremotos que apresentam essa região aqui na América do Norte. E um outro agente interno, não vamos deixar de falar também sobre a questão, toda a ação no interior da Terra, né, o vulcanismo, né, que funciona aí como uma válvula da panela de pressão. Então, por exemplo, se a gente seguir um exemplo aí, os vulcões é um mal necessário, né, ele alivia a pressão do interior da Terra. E os vulcões, na grande maioria, são localizados próximo ao limite de uma placa tectônica. Olha essa imagem aqui, por exemplo, vocês veem e observam, né? Certo? Então, geralmente ele está no limite, então ele alivia a parte interna, né, da Terra, fazendo com que realmente, né, essa pressão saia para a superfície, né? E é lógico que isso, pessoas, né, a população que mora próximo às áreas vulcânicas correm risco, sim, né? A qualquer momento, isso aqui é uma bomba relógio, ok? Mas é um mal necessário, né? Olha aqui, daí o vulcanismo nós classificamos em primário e secundário. Nesse tipo de vulcanismo, a matéria vulcânica pode sair para a superfície terrestre através de uma fissura, vulcanismo fissural, ou através do aparelho vulcânico ou vulcão, né? Que olha aqui, é uma imagem, né, quando ele está expelindo as lavas, né? Aqui, por exemplo, secundário, são aquelas regiões nascentes termais, né, com água quente, as regiões onde vai saindo aquela chamada de fumarolas, né, fica fumaciando o tempo todo, né, e os geysers, né, por exemplo, né, que são aquelas águas que saem com pressão, águas quentes, né, em algumas regiões aí do globo, por exemplo. Aqui, olha, uma imagem, né, de um vulcão em ativo, né, as lavas são rochas incandescentes, né, a partir do momento que elas se solidificam, né, elas formam as rochas, que são classificadas em 3 tipos de rocha. Nós temos rocha sedimentar, as rochas metamórficas e as rochas magmáticas ou rochas ígneas, né? Por exemplo, olha aqui nós temos uma ação, as rochas magmáticas, assim que a lava vulcânica ela sai na superfície, ela passa por um processo, né, de resfriamento, ela se solidifica, forma uma rocha vulcânica ou uma rocha magmática. E com o passar do tempo, os agentes externos, né, a água, o gelo, né, vai desgastando essas rochas que dão origem às rochas sedimentares. E com o passar do tempo, essas rochas elas vão sendo pressionadas por outras camadas, né, aproximando de regiões mais próximas, né, as regiões abaixo da crosta terrestre. Isso faz com que entre um processo de fusão, né, uma transformação. Então, esse processo dá origem às rochas metamórficas. Aí tem a ação do tectonismo, a pressão de cima,
automaticamente, né, essa pressão ela tem uma resistência de baixo para cima, né, isso faz com que realmente forma aí essas rochas metamórficas assim que elas chegam próximo à superfície da Terra. Bom, então como já tinha comentado, rochas magmáticas, a partir do resfriamento do magma, né, dá origem às rochas magmáticas, né. Bom, essas rochas elas são classificadas em dois tipos, as rochas extrusivas e as rochas intrusivas, quer dizer, são rochas que o magma, quando ele é solidificado de forma rápida na superfície, ela é extrusiva. E a partir do momento que elas são, né, resfriadas no interior da Terra, elas são intrusivas. Isso altera, né, a característica da rocha. Por exemplo, uma rocha intrusiva, né, são rochas formadas pelo magma que se solidificou em grandes profundidades, né? O granito é uma das variedades dos tipos de rocha. No Brasil, algumas serras são formadas por granito, como a da Mantiqueira, né, no mar, e algumas serras no Planalto residual no norte amazônico. E nós temos as rochas extrusivas, que são rochas que são formadas pelo magma solidificado na superfície. Um exemplo de rocha extrusiva, né, são os basaltos, né. Aqui, por exemplo, intrusivas ou plutônicas, né? Olha que é resfriamento lento, minerais grandes, né? São rochas que contêm uma maior concentração de cristais, né? E as rochas extrusivas, né, ou vulcânicas, né, o resfriamento dele é rápido e os minerais são menores, né? São rochas cristalinas, mas com partículas menores de cristais, né? E aqui outro exemplo, nós temos aqui a rocha sedimentar, olha as camadinhas que ela vai formando, como isso vai passar do tempo, né? Certo? Aí tem as ações externas, o intemperismo, isso fazendo com que a rocha magmática ela desgaste e os restos dessas rochas vão sendo acumuladas aqui, dando origem às rochas sedimentares. O próprio nome diz rochas sedimentares, né? E aqui, né, reforçando aqui a rocha metamórfica, né? Então vocês veem que ela vem do interior da crosta terrestre, né? Ela é a pressão, né, que a crosta sofre de acordo com a pressão de cima e a pressão, né, de baixo para cima, faz com que origine aí as rochas metamórficas, né, como xistos, né, aqui ó, são rochas, né, sujeitas a metamorfismo regional. Então isso aqui, né, não é fácil de encontrar esse tipo de rocha, né, mas é bastante utilizada aí pela indústria civil. Aí, por exemplo, aqui nós temos o ciclo da rocha, olha, sedimentos, aqui ó, a fusão, o magma, cristalização, rocha magmática, vem erosão, forma sedimentação, rocha sedimentar, olha, ela vai para o interior, né, o enterro tectônico, né, o metamorfismo, dando origem à rocha metamórfica, né? E aqui, de novo, né, o ciclo das rochas, olha, metamorfose, né, sedimentos, né, rocha magmática, assim vai ocorrendo todo aí esse processo de solidificação. Então é isso aí, mais uma aula, né, entregue a vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez, agradeço a atenção de todos e muito